Nós saudamos então a todos com a paz de Jesus Cristo. Dar continuidade aos 10 princípios bíblicos. Na aula passada nós falamos sobre a questão do princípio propriamente dito, não é isso? O que era o princípio, o que significa um princípio. Depois falamos do primeiro e do segundo. E hoje nós falaremos do terceiro e do quarto princípio. E para efeitos de visão didática, termina a primeira parte hoje. Então, são 4 princípios na primeira parte e 6 princípios na segunda parte. Bem? Conforme a própria apostila, logo após o 4º princípio, você vai ver uma explicação dizendo que agora, os próximos princípios, vocês já observaram isso, né? Depois do 4º é que tem a divisão, e não depois do 5º. Então, o pastor vai dar os próximos princípios, do 5 ao 10, ou seja, ele vai dar 6 princípios. A divisão não será 5 e 5, e sim 4 e 6, tá? Hoje eu termino. Então, vamos orar, o Senhor nos abençoar. Senhor, Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, Tuas bênçãos, ó Deus, sobre todos nós. Deus, que os nossos corações, Deus, recebam, ó Deus, de Ti tudo aquilo que é necessário, Deus, para o crescimento espiritual, Deus, para o crescimento na graça e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para a edificação de todo o corpo. E nós confessamos a necessidade, Deus, da assistência abundante do Teu Espírito Santo sobre todos nós, tanto quem fala quanto quem ouve, e conforme diz a Tua palavra, sem o Senhor nada podemos fazer, Senhor. Amém. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quarto princípio, irmãos, conforme o livreto, ou se alguém imprimiu do próprio site, que é meu caso, porque aí eu rabisco. Tá? Eu tenho o livreto, mas dá até pena de rabiscar o livreto, tão bonito que está, tão bem elaborado. O terceiro princípio, melhor dizendo, diz: não. Terceiro princípio, está todo mundo sincronizado? Já está todo mundo? Se alguém não tiver, já guarda. Tá todo mundo sincronizado? Todo mundo na mesma página? Então, o que é o terceiro princípio? Não separar Jesus Cristo dos mandamentos. Bem? Esse é o nome do princípio, do terceiro. Aí, como que nós estávamos fazendo? Lendo a definição do princípio e estudando um pouco a própria definição. Tá? Os versículos estão vindo depois. Como eu falei para vocês, é uma lista exemplificativa, não exaustiva. Existem milhares e milhares de versículos que dão suporte ao princípio, mas a lista de versículos é uma lista exemplificativa. Então, nós vamos ler a definição deste princípio, o que significa não separar Jesus Cristo dos seus ensinamentos. E em seguida, após explicarmos este princípio, nós vamos ler 3 versículos dentre os que estão dispostos aqui. Amém? Então, diz assim: o que é não separar Jesus Cristo dos seus ensinamentos? Jesus Cristo não é apenas o Salvador, em quem devemos crer para a nossa salvação, mas também o Senhor, a quem devemos
obedecer para o nosso próprio bem. Tal obediência é o resultado esperado em realmente crer, pois o verdadeiro crente vai sendo regenerado pelo Espírito Santo na medida em que recebe a palavra de Deus com fé. Bem? Então aqui nós fizemos uma leitura na corrida contínua disso. Quais são os destaques que nós vemos aqui? Logo na primeira, vamos dizer, segunda linha, a questão de você não poder. Poder você pode. Estamos falando de quem quer observar o princípio. Poder você pode tudo, dentro do limite humano. Pode tudo dentro do limite humano. Separar Jesus Cristo como seu Salvador de ser o seu Senhor. Bem? É um princípio. Não pode fazer. Quando eu falar não pode, estou falando para a igreja. Como eu falei, somos livres. Você pode levar uma vida assim. Mas isso, com certeza, te causará dano. Então, Jesus Cristo, quando nós somos do Senhor Jesus Cristo, nos rendemos a Ele. Claro que o primeiro chamado que nos atrai primeiro e nós nos alegramos é a questão da salvação, de sabermos qual era o nosso destino, não só o nosso, de toda a humanidade, e que nós agora encontramos o Salvador, o Messias, o ungido. Aleluia. Não é? A propiciação que morreu no nosso lugar. É aquela oferta única e, quando chega diante de Deus, nós somos aceitos. Então, esse é o Salvador. Então, nos alegramos com isso, porque ao entendemos que nós mesmos não poderíamos pagar a nossa dívida, por mais nós fizéssemos. Por mais que a unidade, entre aspas, evolua, que nós sabemos que espiritualmente ela está involuindo, ao contrário de evoluindo. Ela está involuindo. Tecnologicamente, ela está evoluindo. Isso é natural. Isso é do ambiente, isso é de consequências natural do suor do teu rosto, comerás do teu pão. E a cada dia eu preciso aprimorar para ver se eu me canso menos. Mas espiritualmente, mentalmente, os homens estão evoluindo. Então, ótimo. Só que, além de Salvador, ele é Senhor. Nós já conversamos isso. Todas as aulas passadas nossas, nós já conversamos sobre isso. A quem você serve, e isto é, com a sua forma de vida, com a sua prática, você tem como Senhor. Então, lembra que nós falamos já isso mais de uma vez? E Paulo escreve isso aos Romanos. Você é escravo daquele a quem você serve. Então, se a minha prática de vida é uma prática de vida que não agrada a Deus, ela é totalmente contrária, não pense que você é exatamente livre. Você é livre na sua mente, mas você tem um Senhor, mas é o príncipe deste mundo. Você está a serviço dele. Quando você, o microfone está por aí, Rodolfo, né? Quando você serve a Deus, busca agradar, então Jesus é o teu Senhor. Então esse é o princípio, dessa questão da inseparabilidade. Alguém quer perguntar isso? Luana? Deu para entender essa questão do Senhor e Salvador? É simples, eu estou assim, falando bem pausadamente, porque hoje nós temos só 2 princípios para concluir, porque os 4 princípios ficaria muito apertado. A ideia era terminar realmente na EBD passada. Como não foi possível,
Eu achei que prejudicaria todos nós eu correr só para concluir. Aí seria um cumprimento de tabela, sem explicar de maneira pausada para os irmãos. Irmã Luana, por gentileza. Oi, irmão Reginaldo, amém, bom dia. Paz do Senhor. Amém. Hoje eu estava, inclusive, conversando hoje com a minha mãe e com a minha irmã, eu estava falando a respeito do Senhor. Quem é o Senhor da nossa vida? É aquele a quem a gente obedece, aquele a quem a gente segue os mandamentos, né? Até minha irmã falou, não, Deus me protege, me guarda. Eu falei, sim, pela misericórdia, sim. Mas quem você obedece com as suas práticas de vida, seu cotidiano, né? É aquele a quem você está obedecendo que é o Senhor. Aí eu queria só, por favor, o irmão pudesse falar a respeito disso, assim. Só para testificar mesmo. Foi exatamente o que eu falei hoje para ela. É isso que eu já tinha falado em outras aulas. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer isso. Você é escravo daquele a quem você serve. Não é? Por quê? Ele vai estar falando, que a irmã Luana falou, dentro de um contexto sobre andar na carne ou andar no espírito. Tá? Ele vai falar desses dois contextos. Então, quando nós andamos na carne, e o que ele quer dizer andar na carne? Todos nós somos cobertos de carne, temos um tabernáculo carnal. Mas nós recebemos de Deus o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele se comunica, isso está tudo em Romanos, tá, irmãos? Não é que eu falei, Romanos não é um livro fácil, mas é o livro, você lê Romanos, você vai entender muita coisa. Vai entender o projeto de salvação de Deus, tá? Você vai ler algumas vezes, dificilmente da primeira vez, ou da segunda, ou da terceira, ou da quarta, você vai compreender tudo. Paulo vai dizer dessa luta constante. Estamos numa batalha. Então, o Espírito Santo, ele nos consola, ele se comunica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem, e nós é que tomamos decisão de andar ou no Espírito ou na carne. Aí, ele vai usar uma expressão, já que a irmã, entre aspas, provocou na pergunta, né, uma boa pergunta, a palavra chama-se pendor. O pendor da carne é morte. O pendor do espírito é vida. Aí me veio à mente, já tinha isso há algum tempo, mas a gente pode... Daí vem a palavra pêndulo. Todo mundo sabe que é um pêndulo. Né? Pêndulo. Então, pêndulo pode ser assim, é mais difícil do meu braço, ele pode ficar assim, balançando para um lado e para o outro. Pode ser assim também, para cá, é um pêndulo. Tá? Por isso que ele usa pendor, vem da mesma raiz. Pendor, é para onde pende, está pendendo para que lado. Então vamos colocar na vertical, 0 aqui, ó. Fácil de entender, didático. 0, tá? Vamos supor, como é mais fácil, eu ficar em 90 graus com o braço assim, para cá é 100% carne. Como é quase que impossível eu virar na vertical para cá, senão eu quebro o braço, é 100% do espírito. É mais real isso, né? O que é que Paulo está falando? A sua vida, meu amado, tem que estar assim, ó, pendendo para as coisas do espírito. Entendeu? Pendendo de pêndulo para o lado de cá. O que é que o Espírito está comunicando para a gente? O que é que ele está iluminando? Lá de cá. Agora, você diz que Jesus é o teu Salvador e sua vida está aqui, ó. Nessa meio... Não está aqui. Se tiver aqui, ele não é nem Salvador nem Senhor. 100% carne. Está no mundo ainda. Se ele estiver no meio, está complicado. Porque não dá para ficar dividindo. Metade do meu dia eu ando na carne e metade do espírito. Por isso que ele fala, você tem que pender para cá. É difícil, eu não consigo 100%, mas consegue 30%, consegue 40%. Dói um pouquinho, mas consegue.
Para onde você quer microfone para a irmã Helena? Olha, eu pretendo terminar hoje. São 2 tópicos só, hein? São 2 princípios. Senão isso aqui vai ficar um Hebreus isso aqui. Princípio 3, vídeo 25. É bem rapidinho mesmo. Pois não, dona Helena. Isso que está sendo explicado está bem claro, né? Em Gálatas 5:19, que é os frutos do Espírito, né? Que ali tem vários, e no final até fala, aqueles que praticam essas coisas herdarão o reino de Deus. E no 22, que é o fruto que a carne produz, ao contrário, desculpa. O 19 é as obras da carne. Então, está bem explicado aqui que aqueles que praticam é o que vai... Não herdarão o reino. Não herdarão o reino. E no 22, o fruto do Espírito, que são 9. São os 9, né? Que dá o que vai ser... Isso. O que realmente vai... Logo depois vai dizer assim, ó, contra essas coisas não há lei. Hein? Amém. Por quê? Quem segue o Espírito... Quem é que nos condena? A lei. Quem anda no Espírito, não há lei. Então não há condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Bem? Outro detalhe, já que a irmã Helena também foi mexer nesse vespeiro, amém? Glória a Deus, um bom vespeiro. Se a senhora observar, fruto do Espírito são 9. E resumindo, o Carlos até já conversou isso comigo, com o pastor, mas é como se fosse a pessoa de Jesus. Isso é Jesus na veia, perfeito. Amor, alegria, o fruto é Jesus. O que o Espírito gera em nós é Jesus Cristo. Nós somos um cristão, um pequeno Cristo, fruto do Espírito. Agora você vai para a obra da carne, você vai ver que é exemplificativa. Ela não se esgota. É tanta porcaria que Paulo vai dizer, e outras coisas semelhantes a essa. Concorda aí, dona Helena? Tem aí? Eu os advirto como antes já os advirti. Aqueles que muito mais do que... Tem muito mais coisas do que... É isso que ele diz, tá? Ele vai citar muitas coisas ruins. Muitas. E depois ele vai dizer, e outras coisas semelhantes. Ele quer dizer o seguinte, se eu ficar aqui parado falando obra das carnes, eu vou só perder meu tempo aqui. Porque é muita coisa ruim. Então, vai no Espírito, que é simples, é Jesus. Ponto. Não tem outro. Olha para Jesus, olhai para mim e sereis salvos todas as ilhas da terra, ou todas as nações da terra, ou todos os povos da terra, conforme a sua versão em Isaías 43. Amém? Vamos passar? Obrigado, Luana. Luana, Helena, tá? A obediência, ou seja, andar em Cristo é o resultado desse Espírito. Agora vamos para os versículos. Deu para entender o princípio? O princípio é simples, né? Mas ele precisa ser elucidado. Por isso que o trabalho, eu não sei como o pastor vai fazer. Vai ser como o Espírito orientar. Eu tenho observado que é muito importante a gente... não é chegar a esmiuçar, mas comentar um pouco do próprio comentário do princípio. Porque a gente lê... passa batido, nós não refletimos. Quando você começa a... faz de conta que é um versículo. Não é um versículo. Quando você começa a esmiuçar aquele versículo, aí você começa a ver a riqueza dele. Tá? Para a gente passar para o 4, nós vamos, aí sim, para a participação de todos, né? Temos hoje um bom grupo, e nós temos as leitoras natas que me ajudam sempre ali. Fazem perguntas, mas me ajudam muito nas não é? Quem pode ler Mateus 7, 21 a 20? Um passo a passo, não vou citar tudo, um passo a passo, só. Nós não vamos, lembre-se, eu não vou gastar muito tempo nos versículos. Pretendo, né? Eu falo uma coisa, depois, quando vê, eu estou falando, acabou a aula. Mateus 7, 21 a 23 é um dos exemplos que... né? O nosso amado pastor, quando elaborou a apostila, né, os princípios, Mateus 7, do versículo 21 a 23. É aquela questão do Senhor e Salvador. Quem pode ler, por gentileza? Posso ler, irmão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Amém? Irmãos, o objetivo não é um estudo sobre estes 3 versículos, esmiuçar esses detalhes. Mas o que fica claro aqui, que o Senhor Jesus está dizendo, naquele dia é o dia em que nós prestaremos conta ao Senhor. O Senhor vai dizer, olha, você me tinha como Salvador, você falava muitas coisas no meu nome, mas eu via, você achava que não, só pode ser para você. E a sua vida é uma vida de iniquidade. Não é que ele praticou um pecado, pediu perdão, como está lá no primeiro capítulo de 1 João. Aquilo ali todo crente comete, acontece e vai. Só não é a prática, não pode ser prática. Se isso acontece, essas coisas, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele que vai dizer isso. E se dissermos que não pecamos, ele diz que nós fazemos não só a nós, mas pior, nós chamamos Deus de mentiroso. Por que Deus de mentiroso? Porque Jesus veio exatamente para isso, para cobrir os meus pecados. Né? Então o que ele está dizendo é, muita gente vai dizer Senhor, Senhor, mas eu não. Da boca para fora, não. A sua forma de vida foi iniquidade do começo ao fim. Iniquidade, nós já vimos em outra aula, é um sinônimo de pecado. Tá? Nem todo pecado, podemos dizer, iniquidade, mas toda iniquidade é pecado. Não tenha dúvida. Pode usar como sinônimo, mas você pode ter algumas variantes de pecado que não sejam iniquidade. Toda iniquidade. Por quê? É falta de equidade. É algo que você faz e prejudica o próximo, prejudica as coisas do reino, escandaliza o reino. E isso ele está dizendo, o Senhor Jesus fala, ele não está falando de falha pontual nossa, não. Ele está falando de uma vida, de pessoas dentro da igreja. Não está falando para o ímpio, não. Tem isso também. Ele não está falando com desconhecedor do Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus fala, não, eu não te conheço, no sentido, eu não reconheço você como tudo. Não reconheço. Ah, mas eu trabalhei, mas eu não reconheço, porque o que testifica que você é meu servo é a sua forma de vida. E o Senhor Jesus, irmão, só para, quando ele chama, Mateus 11, quando ele nos chama, o que é que ele diz? O meu jugo, quando ele faz o convite, vinde a mim, ele não faz o convite? O jugo dele é pesado, suave. Não é isso? O jugo é o senhorio dele. A palavra jugo é senhorio. Ele está dizendo, sai desse senhorio pesado, escravizador que você tem, do príncipe desse mundo, vem para o meu. O meu é suave. E o meu fardo, ou seja, aí a leve carga que você tem que levar é leve. Mas sempre que a gente fala leve ou pesado, só faz sentido no sentido comparativo. Como é que eu sei se algo é leve ou pesado se eu não tenho nenhum parâmetro? Se só existisse esse óculos no planeta, podia ser que eu chamasse isso de pesado. Se tudo fosse mais leve do que ele, eu ia dizer para efeitos do nosso sistema, do nosso ambiente, que isso aqui é pesado. Porque tudo que existe mais é mais leve do que isso. Então, o que ele está querendo dizer com leve é que não é pesado como o do mundo. Tá? Então é isso. Esse é um exemplo. O outro, ficou claro que a pessoa que não é Senhor, e que nós falamos exatamente o que está no princípio. Exatamente o que está no princípio. Nós não vamos entrar no detalhe, mas como é que eles curavam? Como é que eles profetizavam? Isso é outro estudo, tá? O problema aí está no nome do Senhor Jesus. O problema não, a solução. E há poder no nome e no sangue. Mas nem todo mundo que executa isso em nome é servo. O nome do Senhor é honrado. Ninguém bota o nome do Senhor para baixo. Nem o nome, nem o sangue. É isso que às vezes as pessoas falam, poxa, mas fulano profetiza, faz tanta coisa, cura, expulsa demônio, mas eu conheço a vida dele, mas é o nome do Senhor, né, que
Sim. Se tiver no nome de Jesus. Mas o principal detalhe, tá, Claudinho, importante, não é nem o que a gente, como ser humano, conhece. Porque a gente pode se surpreender em conhecer a vida de alguém e esse alguém estar no céu conosco. O juiz, o único que Deus estabeleceu que para julgar a terra, os homens, foi Jesus. Então é um conhecimento de Jesus. É ele que vai olhar, né? O que João viu no Apocalipse? Olhos como chama fogo, penetra tudo. Tudo. Tudo, tudo. Vai lá no teu íntimo. Hebreus 4, que nós vimos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vai até a divisão da alma e do espírito. Algo, quando ele fala isso, muitos chamam assim como hipérbole. É algo talvez inseparável, mas ele vai tão fundo que ele diz que a palavra de Deus vai lá nesse nível. Juntas e medulas, só para a gente comparar. Hein? Vamos ler para a gente não parar? João 8,31. Ah, meu Deus, eu tenho que me segurar em João 8,31. E a vontade é quase que pregar em João 8,31. Mas eu não vou fazer isso. Porque João 8,31 também é outro exemplo, assim, sabe? Mas vai ficar fácil. Depois desse primeiro. O pastor até pregou perto disso aqui, tá? Lembra, o pastor pregou em João 7,37? E no último dia da festa, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Não é isso? João 8,31. Quem pode ler? Pode ler o 31 e o 32, tá? Com o microfone. Qualquer um, irmão, né? Qualquer um, irmão. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Dizeis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Bonito, né? Muito bonito. Concorda? O que é que o versículo diz? Os judeus, um grupo de judeus, criam nele ou não criam nele? Criam nele. Concorda? Alguns. Jesus, ele vem fazendo aqui um curso sobre a missão dele. O que é que ele vem fazendo? Jesus. Então, muitos já estavam enxotando ele. Alguns creram. Aí ele fala, bom. Aí Jesus fala para eles, claro que o Senhor Jesus sabia tudo, nosso mestre. Se vós permanecerdes na minha palavra. Então aí já fala o quê? O senhorio. Eu creio que o Senhor, né, ou vou chamar de Senhor, pela maneira de se dirigir a alguém, eles devem de falar que o Senhor realmente é o enviado de Deus, é o Messias, é o Salvador. Eu creio. Ora, eu creio. Aí Jesus dá uma leve advertência. Olha, pequeno detalhe. Se condicional. Se vocês permanecerem na minha palavra, aí vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Se Jesus parasse aí, talvez até eles nem... Porque eu não vou pregar, mas... Não, quero não. Não. Quem vai pregar é a senhora. Eu estou sabendo que é a senhora. A senhora e o Max aí, parece que... Não. Hoje à noite, à tarde, aqui é pela manhã. É porque a gente vai meditar. Eu já sei quando eu falo tarde e noite, porque eu vou meditar na sua pregação. Viu? Tarde e noite, que a palavra manda meditar, não é isso? Medita na minha palavra, dia e de noite dirás bem. Josué 1,9. Aí Josué 1,9, você vai ver, né? Josué com medo. Eu não vou ser igual a Moisés. Josué. Só medita na minha palavra dia e noite que você vai ver. Mas quando Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se os irmãos forem ler um pouquinho mais para frente, esses crentes
Esses crentes, por isso que esses exemplos são, o pastor Alan colocou muito bem colocado aqui. Esses crentes deram a resposta para Jesus. Opa, peraí. Os crentes, hein? Os que, entre aspas, criam Jesus. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, serás livre? Eles não gostaram disso. Porque Jesus disse assim, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão de fato meus discípulos. E vai ter uma consequência muito boa. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Ou seja, quando Jesus falou isso, Jesus estava dizendo, vocês ainda estão presos a muitas coisas. Só que com a vivência comigo, ela vai trazer plena libertação. E nós estaremos 100% livres quando sairmos disso aqui. Porque nem nessa carne a gente vai estar mais. Hein? Aí começa a encrenca. Eu não vou ler o resto, como eu falei, para não pregar. Você sabe que esse grupinho que disse que creu em Jesus, vou dizer algumas coisas assim, vergonhosas. Reginaldo, isso não tem na palavra. Tem, é só você ler depois com calma na sua. Chamaram Jesus de filho de uma prostituta. Não, isso não tem na Bíblia, é só você ler. Não sou eu que estou inventando, não. Os que creram, que não creram, acho que estavam em melhor situação do que os que creram. E pelo menos assumiram a posição, não era frio nem quente. Ou pelo menos é frio ou quente. Eu não sou do seu grupo, ponto final. Vou nem tecer comentários. Chamaram Jesus de endemoniado. Esse grupinho aqui, ó. E o mais leve, para nós, mas para a época não, chamaram de... Não falei que ele é um samaritano? O máximo que dá para falar é... Eu não tenho provas que ele nasceu em Belém, mas ele é um galileu. Né? Todo mundo sabia disso, por causa que cresceu em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Né? Vem ver. Mas era uma ofensa chamar de Samaria. Nós já vimos esse detalhe de Samaria, lembra? Desde a casa da Claudinha. Desde as pregações na casa da Claudinha, a gente já viu sobre Samaria. Nem passar por dentro de Samaria, os judeus passavam. Eles iam beirando o Rio Jordão. Mesmo que o caminho fosse maior. Tal o desprezo, nem falava. Tá? Nós vimos isso quando Jesus fala com a mulher samaritana. Então, só para ver, irmãos, como tem essa coisa de dizer, Jesus é meu Salvador, estou tranquilo, mas a minha vida, ele é filho de uma prostituta, endemoniado e um samaritano, ou seja, alguém com quem eu não quero o menor contato. Ou mais ou menos, se a gente trouxer para a vida de Deus, Senhor, maneira de falar, tu és meu Salvador, morreu pelo mundo, e agora eu sei cuidar bem da minha vida, só porque tu és meu Salvador. Eu me agaranto, não é meu garanto, eu me agaranto. Eu me agaranto. Eu me agaranto. Pode ficar tranquilo que eu me agaranto. Vamos ver isso aqui? Tá? Eu não vou citar versículos, senão a pregação vai ficar aqui. Mas está aqui, tá? Se alguém tiver curiosidade, assim, Reginaldo falou que não estava na Bíblia. Lê o 8, depois você me fala. Tá? 1 João 2, 4 a 6, para a gente passar para o princípio 4. Isso são exemplos na palavra que a gente está lendo, tá? Escolhidos 3, irmãos. Muita gente, né, lê isoladamente esse versículo assim. É verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Tá certo? Tá certo. Não está errado. Agora, se você quiser ser um pouquinho mais, vamos dizer, conhecedor da palavra, aí você vai ler todo o contexto e você vai ver que para o grupo com quem Jesus... E aí depois você vai colocar para si mesmo, Senhor, eu estou crescendo no conhecimento da tua graça. Pai, estou crescendo. Eu estou sendo realmente um discípulo, eu só acho que o Senhor é meu Salvador e falo que o Senhor é Senhor da boca para mim. E na verdade eu sou o dono da minha vida, eu mando em mim mesmo, eu faço o que eu quero, está tudo certo porque o sangue de Jesus me lavou e ponto final. Entendeu?
Quem pode ler 1 João, capítulo 2, versículos 4 a 6. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Não. 1 João, capítulo 2, versículos 4 a 6. Vou ler. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? É bem autoexplicativo. Essa é melhor do que esse, né? É a pessoa que diz, ó, eu conheço a Jesus. Esse conheço, ó. Esse o aí refere-se a... Eu conheço o Senhor Jesus. Mas, na verdade, eu não sou seu. Não é? Aí a pessoa, o que João está dizendo, a pessoa passa uma vida inteira assim. Aí depois do dia do julgamento, ele não vai poder dizer nada. Né? Vocês observam lá aqui em Mateus 7, não tem resposta. Eles chegam falando algumas coisas, tal. O Senhor Jesus diz claramente para ele o problema. O problema de vocês é, vocês foram praticantes a vida inteira da iniquidade. Bom, aí não tem mais argumentação. Hein? Não tem. O Senhor Jesus fala, você vai dizer o que para o Senhor Jesus? Né? Ainda mais o Senhor Jesus tem que poder todas as coisas, de passar exatamente, vamos ver aqui tua vida inteira aqui. Não, mas vai levar 70 anos. Não, eu faço isso em 7 bilionésios de segundos. Você vai entender tudo. Faço a sua vida toda em 7, eu faço antes do zero, antes do tempo zero. Nem sei como. Nem bilionésios de segundos, não. Faço antes do tempo começar, eu mostro para você. Você vai ver se é mentira ou verdade. Você passou a vida inteira dizendo que eu era o Salvador, dizendo que me conhece, mas não guardava nada da minha palavra. Vivia roubando, furtando, matando, fazendo tudo de errado. Amém? Esse é o top, irmãos. Vamos passar para o outro. 4. Aplicar os ensinamentos de Jesus Cristo segundo a doutrina dos apóstolos. Vamos lá? Por que isso é um princípio? Vamos ler. Movidos pelo Espírito Santo, coube aos apóstolos a tarefa de interpretar e aplicar a doutrina de Cristo após o advento da nova aliança. Sendo assim, devemos buscar no livro de Atos e nas epístolas a correta compreensão e aplicação dos ensinamentos contidos nos evangelhos. Amém? Não é que você vai deixar de ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ler. Importante, né? O evangelho é um só, tá, irmãos? Se falar nos evangelhos é a maneira de falar em relação aos livros, né? Mateus, Marcos. Mas o evangelho ele é, na verdade, singular, é um só. Só existe um evangelho. Tá? Só existe um evangelho. Por isso que Paulo fala, se alguém pregar outro evangelho, além do que eu já pregado, seja anátema, maldito, seja um anjo vindo dos céus, seja outro homem, seja eu mesmo, Paulo. De repente aparecer aqui e começo a despregar o que eu preguei e pregar outra coisa. Ou seja, não só tem um evangelho. Tá? Então, o princípio está dizendo que esses homens foram incumbidos por Deus para começar a esmiuçar muitas coisas que vai facilitar o entendimento da leitura do evangelho. Tá? Da leitura daquilo que são as boas novas do Senhor Jesus Cristo para nós. É isso que está sendo dito aqui. Então, nós não podemos desprezar nas nossas leituras o livro de Atos e as epístolas que começam ali. Romanos vai até Judas. O Apocalipse já é uma outra parte, fala alguns falam das coisas do fim, as coisas, algumas já aconteceram, outras não, enfim. Falar, existem milhões de interpretações, mas com certeza não é à toa que ele é o último livro da Bíblia e ele fala realmente
do fim, de muita coisa, de uma nova, novo céu, uma terra. Tá? A igreja vai estar com o Senhor, o adversário vai ser lançado no lago de fogo, de choro. Mas aquilo que o Senhor Jesus trouxe para nós é muito importante a leitura do livro de Atos e as epístolas, porque é lá, por exemplo, que a gente vai ter o melhor entendimento do que é igreja. Porque o Senhor Jesus vai falar isso quando, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Né? Na sequência vai dizer, né, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Mas ali o conceito ainda era, o povo ainda não sabia exatamente o que queria dizer aquela eclesia que Jesus estava falando. Então vem os apóstolos e começa a explicar, como nós vimos na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, ela fala exatamente o que é igreja, o que é essa eclesia. Né? A assembleia dos santos, de onde veio, de que palavra veio, como era usado no grego, para que servia e por que a analogia com a igreja. Nós já estudamos tudo isso. Lembra? Casa da Claudinha. Vamos ler então alguns versículos para entendermos sobre o porquê dessa questão doutrina apostólica, né? Doutrina dos apóstolos, ensinamentos dos apóstolos. Por quê? Isso é tão importante, irmãos, porque, infelizmente, nos dias de hoje, como sempre existiu, por exemplo, pessoas. Paulo estava errado nisso. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Está ligado? Onde eu estou? Está ligado? Tá. Amém? Então, existe isso. Ah, não, eu leio os evangelhos porque ali há a fala de Jesus. A fala de Paulo, a fala de Tiago, a fala de Judas, a fala de Pedro, é sujeita à falha. Mais ou menos igual aquilo que eu falei no domingo passado em relação aos judeus. Lembra? Por que os judeus, eu perguntei ao meu amigo, Hilberman, por que vocês só leem a Torá, ou seja, do Gênesis ao Deuteronômio, e não leem o resto? Porque Moisés, nós temos certeza que foi Deus que falou. Não é? Isaías, Malaquias, não eram Moisés. Moisés começava com Deus, face a face, né? Claro que era a semelhança de Deus. Então, o que acontece? Estão eles lendo, está lá todo, vai até Malaquias, mas estão eles lendo só de ano após ano. Lembra que eu falei isso para vocês? Do ano judaico, do ano novo judaico ao outro ano novo judaico, que na nossa era acontece aproximadamente entre setembro e outubro de cada ano a setembro e outubro do ano seguinte. Eles estão no ano 5.778, e nós estamos aproximadamente com 6.000 e alguma coisinha. Né? 4.000 antes de Cristo, 2.000 depois de Cristo. A contagem dele é diferente. Então, entre um ano novo e outro, cada semana eles dividem toda a Torá em 52 semanas, que é o que existe no ano, não é isso? Então, cada semana eles estudam uma coisa que eu chamei o nome de Paraxá. Lembra que eu falei isso? O que é uma Paraxá? Você ouviu falar, alguém falar, qual a Paraxá da semana? É qual o pedaço do Pentateuco que os judeus vão estudar essa semana, em todas as sinagogas. Aí quando chega no final do ano judaico, termina Deuteronômio. Volta tudo de novo para o Gênesis 1. E ficam estudando isso. Amém? Então, trazendo para o nosso tempo atual. Em Jesus eu tenho certeza. Agora, Paulo, eu vou dar uma reinterpretada. Pedro, eu vou dar uma adaptação. E foi Pedro. E o que a Bíblia vai mostrar que não é bem isso. Muito pelo contrário. Esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Não só aprendendo algumas coisas que ainda estavam obscuras para ele, sendo aclareada pelo Espírito, como também
trazendo à luz aquilo que eles já tinham ouvido do próprio Senhor Jesus, agora com um melhor entendimento. Tá? Então, vamos ler alguns versículos para a gente dar a última rodada e terminar a aula. Ó, João 14, 26. João 14, 26. Valerinha tem pergunta, é isso? Ah, não, já é a preparação para a pregação. Já. João 14, 26. Isso? Falei? João 14, 26. Podem ler? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Irmãos, em que contexto isso acontece? Contexto ali do final da ceia, o ambiente ali da última ceia, tá? Quem não estava presente aqui? Um apóstolo, isso é fácil de acertar. Um apóstolo se retirou, porque Satanás entrou nele. Quem? Judas. Que Judas? Iscariote, porque tem outro Judas, né? Que inclusive vai fazer pergunta para Jesus aqui nesse meio, tá? Judas Iscariote, ele não estava aqui. Não ia servir para ele mesmo? Então Jesus está dizendo, olha só, o Espírito Santo, o Consolador, vai enviará em meu nome, nome do Senhor Jesus. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas, é tudo aquilo que é necessário para nós sabermos para a vida eterna. Não vai ensinar detalhes de coisas que não levam você para lugar nenhum. Ou melhor dizendo, pode até levar para o inferno. Não é? Porque você está deixando, né? Então está falando aqui com os apóstolos, tá? Os apóstolos no ambiente ali do final da ceia. Judas se levanta, vai embora e ele vai falando. E Judas não está aqui. E o Espírito Santo fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, pergunto para os irmãos, a palavra de Deus diz que os apóstolos receberiam do próprio Pai, em nome do Filho, o Espírito faria lembrar todas as coisas, além de ensinar todos os demais detalhes necessários? Sim. Está na palavra. Tá? O Espírito Santo. Atos 2, 42. Vamos ver se essa expressão doutrina dos apóstolos é um nome dado por homens ou 2,42. Ou a palavra doutrina dos apóstolos também a expressão contém na própria Bíblia. Pode ler, irmã Janete? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Opa! Tem doutrina dos apóstolos? Tem, né? E doutrina é ensinamento. Eu vou doutrinar, eu vou ensinar o que o povo precisa aprender acerca do reino. E eles receberam legitimidade para estar fazendo isso, para estar doutrinando. Nós acabamos de ler no anterior. Nós acabamos de ler. Jesus disse, vou mandar o Espírito. E antes do Pentecostes, só para os irmãos lembrarem, né? Que eu não ia falar isso. Eles estavam reunidos na casa, só eles exclusivamente receberam um sopro. Lembra disso? Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Eles já tinham algo a mais que ninguém tinha. Fora o Pentecostes, que eles estavam ali em obediência, porque eles já saíram, já podiam até sair. Só que Jesus falou, olha, esperem em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder, que vocês vão encontrar bestas feras pela frente. Então, conhecimento, vocês já têm. Soprei exclusivamente sobre vocês. Né? Agora eu vou dar mais do Espírito. Por isso que em Lucas está escrito que nós, como filhos, eu já falei isso, podemos pedir a Deus mais do Santo Espírito dele. Todos nós já temos o Espírito? Já. Podemos pedir como filhos ao Pai, Pai, me dá mais do teu Espírito? Sim.
o pai vai primeiro saber, né, qual é a tua verdade, qual é a sua intenção. É para aprender sobre a palavra? É para aprender sobre as coisas de Deus e para multiplicar? Tá? Vai dar para o Santo Espírito. É para perseverar em santidade? É para lutar contra o pecado? É legítimo para nós. Então a palavra, irmãos, a expressão, melhor dizendo, doutrina dos apóstolos, ela não só eles tinham legitimidade, conforme nós vimos, como ela é explicitamente citada na palavra de Deus, em Atos 2:42, já depois do Pentecostes. Tá? Já depois de Pentecostes. E por fim, então nós vemos aqui a questão do Espírito Santo, doutrina dos apóstolos. Vamos ver como é que esses homens que tinham essas regalias todas, o que é que eles achavam de tudo isso e como eles eram. Né? Porque você concorda que alguém que recebe um negócio desse dos céus não é para qualquer um, né? Não sei como é que eles eram. Para a gente concluir. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Calma, tranquilo, todo mundo está. Capítulo 3, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. Vamos ler dois versículos, depois a gente lê o 6 e o 7, mas primeiro o 10 e o 11. 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento e outro edifício sobre ele. Mas veja cada um como edifício ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Hein? Glória a Deus. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Aí Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, cheguei aqui, está aqui minha carteira. Sou apóstolo de Jesus, aqui, tipo delegado. Segundo a graça de Deus que opera em mim. Ele já sabia no favor. Sou melhor do que ninguém. Foi Deus que quis me separar para isso. Eu pago um preço com muitas chicotadas. Desde agora, ninguém me aborreça, ninguém me faça nada, porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Os apóstolos do apóstolo Paulo era tudo cheio de cicatriz, pior do que a outra. Uma pior do que a outra. Né? E o que é que ele diz? De acordo, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então ele está dizendo, irmãos, não é de mim mesmo. Eu recebi. Humildade. Por quê? Porque o Senhor Jesus, no mesmo versículo, aquele conjunto de versículos que ele faz o convite, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, quando ele fala para aprender dele, e os apóstolos aprenderam dele, inclusive Paulo, fora do colégio apostólico, Paulo aprendeu de Jesus, não é isso? Ele fala isso em Gálatas. Tudo que eu vos falo e vos ensino, não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Paulo destrincha a ceia sem ter estado na ceia. E eu tenho para mim que não foi nenhum homem que falou para ele, não. O próprio Senhor Jesus. Ele dá detalhes da ceia que ninguém diz. Graça. Quando Jesus faz o convite, aprendei de mim. Quais as características que Jesus diz dele mesmo? Eu sou manso e humilde de coração. Então vocês vão ser como eu sou. Manso e humilde de coração. Paulo fez o que em Coríntios? O que ele está dizendo? Eu coloquei o fundamento. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Esse contexto aqui, irmão, só para situalizar, é contexto de divisão dentro da igreja.
Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Pode parar com tudo isso. A gente recebeu isso aqui por graça de Deus. Eu coloquei o fundamento. Apolo, que era eloquente na palavra, muito eloquente na palavra, antes mesmo de conhecer o Espírito Santo, e depois ele com calma, né, Priscila e Áquila, dão mais detalhes para ele. Apolo, ele faz a comparação com a planta. Paulo semeou e Apolo regou. Mas quem deu o crescimento para tudo isso? Deus. É aqui que está escrito. Então, a quem pertence a honra, a glória e louvor? Deus. Tira Deus do circuito. Paulo e Apolo, poeira cósmica. Não dá nem para ver. Nem com lupa. Entendeu? Então, isso é doutrina dos apóstolos. Paulo foi lá, ficou 1 ano e meio em Corinto, falando de Jesus. Tirou um pouco da idolatria, falou: Jesus, Jesus. Fundamento. Aí chegou Apolo depois, começou a dar outros detalhes, sem tirar o fundamento. Vamos edificar uma casa aqui. O fundamento é Cristo. E a igreja está crescendo. Apolo está pregando coisas novas. Conhecimento novo. Mas o fundamento continua sendo o que Paulo colocou. Com legitimidade. Jesus Cristo. E todo mundo com humildade. Aí ele tirou isso dos Coríntios. Nada de grupinho de Apolo, grupinho de Cefas, que era Pedro, nem muito menos grupo de Cristo. Por quê? Porque ele diz assim: está Cristo dividido? Amém, irmãos? Ficou claro o princípio? O princípio é esse, doutrina. Então nós temos que ler a Bíblia sem essa heresia que se coloca hoje por alguns ex-pastores, que já foram pastores, e alguns se chamam ainda pastores. Está sempre colocando em dúvida. Não, Paulo não sei o quê, Paulo aquilo outro, Tiago aquilo outro. Você vê como isso é sério, eu já comentei com vocês. Na Reforma, Martinho Lutero não queria o livro de Tiago na Bíblia. Porque na cabeça dele, Tiago estava fazendo que a salvação era por obras, e não era. Aí, depois que explicaram ele com calma que aquele detalhe da salvação, a fé sem obras é morta, que ele compreendeu, o Espírito iluminou e falou: não, tudo bem, Tiago é. Bem? Aí Tiago ficou. Vamos ficar espertos? Terminamos. A próxima etapa é o nosso pastor, tá? Talvez em 1, ou em 2, ou em 3, não sei, tá? Vamos orar, né?